Agora, Alan Gani, é importante a gente destacar para a nossa audiência que os representantes desses 17 setores já alertavam sobre a possibilidade de uma demissão em massa caso a reoneração prevalecesse. Então, a gente compreende bem que essas tratativas avançam no sentido de manter aquilo que foi definido pelo Congresso Nacional. Agora, queria que você explicasse para a nossa audiência a manutenção dos 2 outros itens que estavam previstos nessa medida provisória, porque um programa para socorrer o setor de eventos foi estabelecido durante a pandemia de coronavírus, além da questão que envolve os créditos tributários. Isso pode, de certa maneira, atender em parte os anseios do governo, Gani? Eu acho que sim, né? Aliás, o governo colocou a reoneração dos 17 setores, sabendo que iria perder, né? Então, naquela negociação, você já sabe aqui, aqui eu vou ceder, mas nesses 2 pontos aqui eu gostaria de ganhar, né? Eu estou te oferecendo isso, mas em compensação preciso ganhar aqui. E aí é claro que abre uma maior arrecadação, não tanto no setor de eventos, a arrecadação prevista, né, com o fim do benefício fiscal é na ordem de 6 bilhões. É claro que tudo isso, Caniato, são estimativas. Agora, a compensação de créditos tributários, né? Você tem um limite para compensar esses créditos tributários. Aí, na prática, você pode abrir um espaço de 15 e 20 bilhões. Agora, de qualquer modo, o que isso mostra? Mostra que o governo ele está desesperado por dinheiro. Por quê? Ele tem um plano econômico que é muito claro, que é arrecadar mais. Ele quer cumprir a meta fiscal, mas não pelo lado do gasto, cortando o gasto público. Não. Ele quer aumentar os impostos. E isso está em linha, né, com essa visão desenvolvimentista, que é este Estado como o protagonista, o propulsor do crescimento econômico. Então, o Estado precisa de bastante dinheiro para dar crédito subsidiado via BNDES, para estimular o investimento via PAC. Então, é o Estado como o motor central da economia. No meu entendimento, essa fórmula ela já foi adotada no passado, e ela não deu certo. Ela começou a ser adotada no segundo mandato do presidente Lula e ela se intensifica durante o primeiro mandato do governo Dilma. E a gente viu todos os efeitos desta política econômica de mais Estado, de gastar mais, que foi 2 quedas consecutivas do PIB no ano de 2015 e 2016, de uma magnitude de pandemia, sem ter tido pandemia, e uma inflação de 10%, também sem ter tido pandemia ou sem ter tido guerra. Então, esse protagonismo, né, do Estado e do aumento da arrecadação com o gasto público, eu acho que não é uma fórmula bem sucedida para o país, Caniato. É isso, girando os nossos comentaristas, agora sim, Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, boa noite, seja bem-vindo. Muitos assuntos para a gente tratar nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, estava na cara que essa história de reoneração da folha de pagamento não iria prosperar. Dificilmente o Congresso Nacional iria ceder e permitir uma reversão daquilo que o Congresso já tinha definido. Agora, está na cara que o governo vai pensar em uma alternativa para aumentar a arrecadação. Basta ficar atento de que maneira isso vai acontecer, né? Tá tudo na cara, Daniel, porque ninguém faz mais questão de disfarçar nada. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, nossa querida audiência. É uma maravilha ter o Alan Gani aqui no programa, porque ele consegue explicar coisas difíceis, complicadas, de uma forma muito clara. E ele explicou claramente no que consistiu essa história da MP. Foi um truquezinho, um malabarismo, né? Um truquezinho feito com a mão esquerda, enquanto a gente estava olhando, a mão direita estava fazendo outra coisa. Toda essa discussão sempre volta para o mesmo ponto: cobrança de impostos. O governo quer cobrar mais impostos, porque o governo, como o Alan Gani explicou,
o governo se sente como sendo a solução para as nossas vidas. As pessoas que estão no governo têm a convicção que sem eles a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue educar os filhos, a gente não consegue nem votar. A gente precisa da orientação iluminada do governo a toda hora, a todo instante. E é lógico, isso custa muito dinheiro. Então o governo tem que cobrar mais imposto, só que o contribuinte não aguenta mais pagar imposto. Mas de que adianta a opinião do contribuinte? O que importa é que dois políticos sentam num gabinete, combinam lá alguma coisa, depois anunciam a grande medida para o resto do país. E para nós, só resta aplaudir ou chorar. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Aparentemente, a reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco foi produtiva, né? E eles devem ter escutado, inclusive, a sugestão do Mota no programa de ontem. Eu acho que eles estavam com o televisor ligado, não é possível, porque a MP vai ter exatamente o destino que o Mota sugeriu, né? Vai ser jogada fora. Agora eles vão formular um novo texto sem a história da reoneração. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Gani, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, na verdade, esse encontro, ele foi produtivo para eles, para esse ambiente político, porque, na verdade, ali se confrontavam dois interesses particulares, não vou dizer nem pessoais, apesar de ter muito de interesse pessoal nisso, mas interesses de um lado, o presidente do Senado tentando se equilibrar ali numa posição de poder junto a seus pares, sabendo que o pedido do governo era um pedido completamente impopular dentro da casa, porque afinal de contas o Congresso já tinha se manifestado e resolvido sobre essa questão. E do outro lado, o interesse de Fernando Haddad de entregar aquilo que o governo precisa, que é arrecadação. E ali não tinha uma discussão de projeto de país. Isso, eu repito isso aqui todas as noites, porque isso é o que mais me incomoda no Brasil. É a gente ver essas discussões políticas, as pessoas que estão em posição de decidir sobre o que fazer com o Brasil, como melhorar o futuro do Brasil e dos brasileiros, e aí a discussão sempre cai numa discussão mesquinha, uma discussão primária, uma discussão que realmente não agrega nada no longo prazo. Esse é o nosso grande desafio. A única coisa que esses encontros acabam agregando é custo para o consumidor, para o contribuinte. As pessoas comuns, aquelas pessoas que votam e escolhem os governantes, no fundo, vão ter que trabalhar mais para pagar mais imposto, para aumentar a sua cota de contribuição diante de uma ineficiência governamental, digamos assim, no sentido de dar algum retorno para as pessoas. É disso que se trata. O governo está lá para trabalhar, de fato, pela população, entregar um bom serviço para a população. E como é que a população é vista? Ela é vista sempre pela Receita Federal, já que estamos falando com uma arrecadação, como quem está errado. Seja o contribuinte pessoa física ou jurídica, está sempre errado, está sempre devendo. É impossível, praticamente, você ter uma decisão administrativa em favor do contribuinte. O contribuinte é que vai à justiça buscar os seus direitos. Aí fica lá 20 anos, 30 anos, para ter uma decisão favorável. Na hora de receber, não recebe, porque é um precatório. Na hora de pagar o precatório, não paga, porque aí tem que parcelar, porque não aguenta pagar. Então, o contribuinte é isso, é aquela figura humilhada que tem o peso todo nas suas costas, mas ninguém dá bola para ele. Aí ficam aí os gabinetes decidindo a vida de todos nós. Bom, os nossos comentaristas falaram em impostos e em contribuintes decepcionados, sendo educado, hein? Tem mais notícias sobre isso. A decisão de 10 estados brasileiros e também o Distrito Federal de aumentar o imposto em até 2,5 pontos percentuais vai impactar diretamente no preço final das mercadorias, o que, de acordo com os especialistas, acaba pressionando a inflação e pode, inclusive, desestimular o consumo.
A projeção é que a inflação de 2024 fique em 4,2%, que é acima do centro da meta de 3%. A partir deste mês, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia e DF, Distrito Federal, estão cobrando um imposto mais elevado. Outros 5, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, se preparam para elevar o ICMS até abril. Aumento do ICMS e as perspectivas para a nossa economia, Alan Gani. Os estados estão justificando, estão utilizando, inclusive, uma brecha na recém-aprovada reforma tributária que prevê a utilização do ICMS cobrado de 2024 até 2028 para você tirar uma média para criar o índice do IBS. Isso não é um bom sinal. Pois é, antes de mais nada, eu queria agradecer as palavras do Mota, a recíproca é verdadeira, meu caro, mas vamos lá, vamos falar de ICMS, né? O que aconteceu é que no ano de 2022 houve uma redução do ICMS chegando a 17%, 18%, dependendo do item, Caniato, porque ali havia todo um contexto de guerra, de pós-pandemia e principalmente porque a gasolina estava muito cara. Vamos lembrar, chegava a R$ 8,00, R$ 9,00 o litro, dependendo do estado, se tornava inviável. E aí o governo decidiu reduzir o ICMS, né, abriu essa possibilidade para vários itens considerados itens essenciais diante de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e estende esse entendimento para telecomunicações, para gasolina, para energia elétrica, etc. O fato é que houve essa redução do ICMS e os estados perderam a arrecadação, evidentemente. Agora, o que eles poderiam fazer? Cortar também os gastos, mas a classe política, de uma maneira geral, não gosta de cortar gastos, né? Ela prefere sempre o caminho do aumento de impostos. E aí usam de uma justificativa absurda, que é, olha, vamos perder a arrecadação com a reforma tributária, mas vem cá, a reforma tributária ela só entra em vigor a partir de 2026 e entra num período de transição. Quer dizer, muitos desses governadores, eles nem sabem se eles estarão lá. Então, eu costumo brincar que é o seguinte, eles pegaram o DeLorean, o carro lá De Volta para o Futuro, aí eles foram para o futuro e falaram, nossa, vamos perder a arrecadação. McFly, vamos voltar aqui para o ano de 2024, porque precisamos aumentar os impostos, porque lá no futuro vamos perder a arrecadação. Que conversa de doido! Na verdade, eles estão perdendo a arrecadação agora porque houve a reoneração, porque houve essa possibilidade de reoneração do ICMS, acabou o benefício e o governo não quer perder aí toda essas benesses, né, a custas da sociedade brasileira. Cortar gasto ninguém quer, né? Pois é, a gente vai seguir, claro, monitorando esse assunto, porque, claro que são cobranças que vão impactar no dia a dia do cidadão, do pagador de impostos, e você sempre bem informado e atualizado aqui na Jovem Pan News.